Você tem um hobby? Não? Já se parou para se perguntar por que não tem? Se seria interessante ter um hobby? Ou se de repente olhar TV é um hobby? Se você tem um hobby, já se perguntou se realmente é interessante ter ele, manter todo esse tempo que você investe nele e todo o dinheiro que você investe nele também? Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então fica ligado no vídeo. Para iniciarmos, o que significa hobby? Na verdade é uma palavra em inglês que significa passatempo em português, né? Mas qual é que seria a melhor definição? Afinal de contas, esses dias perguntei para uma pessoa se ela tinha um hobby. Afinal de contas, hoje em dia as pessoas estão necessitando ter um hobby, estão em casa muitas vezes sem poder trabalhar da maneira que gostariam e precisam ter um passatempo, não é? E o cara disse, meu hobby é deitar no sofá e olhar série no Netflix. Eu pensei, mas será que ele está certo? Será que ele está errado? Eu não sabia. Como você é burro? Que coisa absurda. E daí eu fui atrás de uma definição para hobby. Para nos ajudar na definição, Dr. Google, vou pegar meu computador aqui para ler a minha definição. Então, vamos iniciar nossa leitura. Hobby é uma palavra inglesa que significa passatempo. No Brasil a palavra é usada para se referir às atividades praticadas por prazer e divertimento, normalmente realizadas durante o tempo livre da pessoa. Um hobby pode ser realizado tanto individualmente quanto em grupo. Então é uma coisa que eu acabei gostando muito dessa definição, por isso que eu trouxe ela para vocês, que ela pode ser feita sozinha e em grupo, então é algo que pode agregar muito nesse sentido que a gente vai conversar um pouco adiante. Então, continuando. O objetivo do hobby é relaxar e distrair a pessoa, e por isso geralmente essas atividades não implicam em uma vantagem financeira. Geralmente, né? Então, outra pergunta que eu me fiz muito tempo, eu vou falar sobre alguns hobbies que eu tenho nos próximos vídeos, e alguns hobbies eles realmente se tornaram vantajosos financeiramente também. E eu me perguntava, tá, mas isso continua sendo um hobby quando a gente ganha dinheiro ou não? Então, geralmente, ela não tem uma vantagem financeira, mas algumas vezes ela pode ter sim. Apesar disso, algumas pessoas podem transformar seu hobby em algo lucrativo. Por exemplo, você pode gostar de fazer artesanato em seu tempo livre e acabar vendendo as peças que faz. Eu tenho um hobby muito parecido com esse exemplo aqui e vocês vão descobrir se vocês não sabem ainda. Como o plural de hobby é hobbies, algumas pessoas costumam confundir a escrita, porém o correto é hobby. Então, é com BBY. Tipo de hobby: coleção de objetos, atividades físicas como futebol, vôlei, corrida, yoga, andar de bicicleta, tocar instrumentos musicais, tricô, culinária, dança, fotografia, andar a cavalo, pintura, culinária e até jogar videogame. Então, até jogar videogame pode ser considerado um hobby. Os hobbies preferidos das pessoas costumam variar de acordo com a época. Por exemplo, antigamente alguns dos principais hobbies eram colecionar selos e moedas. Eu colecionava, maço de cigarro. Na época, latinha de cerveja. Olha o que as pessoas antigamente faziam, né? As crianças iam lá e ficavam vendo pessoas fumar, e eu fazia questão de comprar uns maços de cigarro para minha mãe fumar lá, e eu dizia, meu Deus do céu, olha, hoje em dia é até crime, acho isso, né? Apesar de atividades como séries, ouvir música e ler poderem ser vistas como passatempo realizado no tempo livre, normalmente elas não são consideradas como hobby. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Isso porque o termo hobby é mais ligado a atividades estruturadas onde você realiza alguma ação concreta. Muito bem, então a partir daqui temos uma definição de hobby, que ele normalmente não quer dizer sentar no sofá e ficar olhando Netflix. Bom, além disso, eu quero citar o meu estudo para 4 tipos de personalidades e 4 tipos de hobbies que nós podemos ter.
O primeiro seria uma pessoa que pega o hobby e utiliza-o como um passatempo real, aonde ela realmente consegue relaxar, aproveitar aquele hobby e fazer com que ele não seja nada além de um passatempo para ele realmente esvaziar a mente. Então, pessoas que vão lá e vão fazer aquele passatempo no final do seu domingo, durante o seu domingo, e ele acabou simplesmente ali, e durante a semana é outro foco, também não tem nada além disso. É a maneira talvez mais saudável de ter um hobby. Tipo 2. Tipo 2 seria alguém que utiliza o hobby e leva esse hobby tão a sério que começa a obter vantagens financeiras com ele. Afinal de contas, sempre se diz que quando a gente gosta de trabalhar em algo, né, a gente vai tocar aquilo com uma paixão imensa, muito melhor do que algo que nós não gostaríamos de fazer. Então o hobby pode se tornar uma fonte de renda e pode até se tornar a sua principal fonte de renda. Estamos cansados de ouvir coisas parecidas sobre esse assunto. Tipo 3. Tipo 3 é uma pessoa que começa a utilizar já o hobby de uma maneira que eu poderia dizer que não é mais tão saudável. Então pessoas que utilizam o hobby para fugir. Então conheço pessoas onde quando tem algum problema na sua vida amorosa, algum problema na sua vida pessoal ou profissional, eles costumam fugir e utilizar o hobby para focar em desaparecimento. Então, pegar e, por exemplo, ir caçar e pescar e ficar longe de tudo, para esquecer o que está acontecendo. Pode até parecer, de certo modo, não, mas ele está ali esvaziando a cabeça, mas normalmente é para fugir do conflito, fugir da responsabilidade que é achar uma solução para os seus problemas. Tipo 4. Tipo 4 são pessoas que utilizam o hobby para extravasar a energia. Parece ser normal também, mas na verdade são pessoas que utilizam o hobby para, por exemplo, vai praticar um esporte e acaba se tornando um esporte onde é que ele vai lá mais para se estressar com as outras pessoas do que realmente aproveitar e esvaziar a cabeça. Vai para o hobby dele, digamos, jogar futebol, um hobby extremamente comum entre todos, mas chega lá e briga com todo mundo. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Por quê? Porque é extremamente competitivo, não gosta de perder, não gosta de levar desaforo para casa, como diz, e acabam se estressando com isso. E o hobby acaba se tornando um terror. Um terror. E acaba muitas vezes sendo pior do que não ter ido. Esses são os meus exemplos de hobby. Nas próximas semanas vou colocar vídeos e vou mostrar para vocês alguns hobbies meio secretos aí. Acredito que algumas pessoas que me conhecem bem conhecem os meus hobbies. Eu tenho 3 hobbies para citar para vocês, alguns bem comuns, alguns mais comuns, eu acredito que são mais normais, assim, que muitas pessoas podem ter, né? Mas eu principalmente vou explicar para vocês o que eu aprendi com cada hobby, né? Afinal de contas, alguns deles se tornaram fonte de renda, e aquilo deixou de ser algo para relaxar e virou praticamente uma obrigação. Então, o que eu aprendi com cada hobby que eu tenho até hoje, porque são os 3 hobbies que eu acabei mantendo para a minha vida. Certo? Um abraço e até o próximo vídeo.